Então comecei aqui a gravar. Galera, aqui é o seguinte, tá? Eu vou dar sequência nessa mesma página aqui que a gente já estava trabalhando, tá? Eu já estou com ela aqui aberta, ó. E eu vou colocar o formulário aqui. Agora é o seguinte, você poderia abrir o formulário numa página à parte ou aqui, você que sabe. Por exemplo, clicar aqui no cadastrar-se, puxar uma nova página e aí nessa nova página ter lá os formulários para a pessoa preencher nome, onde mora, cidade, data de nascimento e aí o que for que você achar melhor. Para você fazer outra página aqui, você vai criar o link, né? E aqui na hora que clicar vai chamar esse link. Para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer o formulário aqui mesmo, tá? Só que você pode chamar aqui um link para uma nova página em Bootstrap, né? Uma nova página HTML, formatar ela com Bootstrap e tratar somente dos formulários. Então, o que eu pensei em fazer aqui, na verdade? Nessa parte aqui onde está contato, aqui, eu vou criar alguns campos para ser preenchido. Por exemplo, nome, e-mail, cidade, alguma coisa assim. Só para mim dar um exemplo de como funciona o formulário com vocês, ok? Então vamos lá. Perdão aí, que eu tô meio ruim da gripe aqui. Bom, gripe não, da garganta. Pelo amor de Deus, gripe não. Vamos lá. É o seguinte, então. Vindo para cá, então, eu vou fazer o meu formulário aqui, ó, dentro dessa div container com id rodapé, tá? Então, aqui dentro eu vou fazer o meu formulário. Eu vou apagar, então, o que está aqui, tá? A gente vai ficar sem isso. Vou salvar. E aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro a gente vai chamar uma classe chamada form. Então, vamos lá, né? Form room, na verdade. Form room. Então, div... Opa! Então, vou manter aquele container ali, tá? Vou criar aqui a div. E aqui dentro eu vou chamar uma classe form tracinho row. Poderia ser só row, que é a linha, né? Aquela divisão que eu expliquei para vocês aqui em cima, quando a gente quer dividir um container, tá? Mas eu vou falar que é uma linha destinada a um formulário. Depois a gente apaga e vê as diferenças entre usar um e outro. Mas sempre que for usar formulário, é mais interessante usar esse form row aqui, tá? Bom, aqui então, eu vou criar uma nova classe. Você tem que entender o quê? O que é um formulário? São campos que a pessoa vai preencher para enviar dados para você. Então, esses campos eles são agrupados também dentro de classes dentro do Bootstrap. E aí o que acontece? Eu tenho que criar divs com essas classes. Então, a primeira classe que eu vou criar, aliás, div, né? Div, classe, vai ser uma classe chamada form group. Form, tracinho, group. Que é aqui dentro que vai ficar os componentes do meu formulário. Vamos supor que eu queira colocar aqui dentro uma descrição de um campo e um campo de texto para a pessoa informar, por exemplo, o nome dela. Então, descrições de campo dentro de formulários, a gente usa uma tag chamada label, tá? Essa tag se chama label. E a label, ela vai conter uma descrição dentro dela. Então, por exemplo, insira seu nome, por exemplo, tá? E insira seu nome. E aqui, quando a gente trabalha com Bootstrap, a gente tem que vincular ela a alguma coisa, tá? E para a gente vincular ela a alguma coisa, no caso é o campo ao qual ela faz referência. Então, o próximo passo é criar um campo de texto. Campos de texto são criados por meio do comando input, tá? Então, o comando input,
ele cria um campo de texto, certo? E aí esse input aqui, ele vai ser do tipo, ele tem vários tipos, né? Mas eu vou usar o type test para ser do tipo de texto mesmo, certo? Então, por enquanto, se eu deixar só assim, vamos ver o que acontece. Vou vir aqui, vou atualizar para a gente ver. Olha só, que bem embaixo, criou de fato, né, um campo de texto e insira seu nome e o campo de texto. O problema é que está colado, né, aqui no meu no meu no meu conteúdo de cima, né? Ó, ele fica colado. Então já já a gente vai contornar isso daí também, tá? Mas aqui deixa eu terminar o raciocínio com vocês. Então, esse insira o nome, ele tem que estar, para ficar padronizado dentro do Bootstrap, essa label tem que estar associada a esse input. E aí, como eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui dentro desse input uma classe que eu vou chamar de form control, certo? Que ela é usada aí para falar que esse input ele pertence a um grupo de formulário e vou dar um ID para ele. Um ID que eu vou chamar de nome, por exemplo. O ID nome. E aqui em cima, eu vou ter que vincular essa label a esse ID nome. E como eu faço isso? Eu uso um for com um igual e coloco aqui dentro o mesmo ID, nome. Só isso. Se eu fizer isso, eu já vinculei aqui dentro um ao outro. Então, para mim usar formulários no Bootstrap, eu preciso vincular uma label ao campo que ela faz referência, tá? Para ficar dentro dos padrões, padronizado e funcionar tudo certinho. Alguma dúvida até aqui, galera? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Lembrando que como eu estou gravando, eu devo postar amanhã no YouTube, tá? Professor, Oi. se colocar placeholder não fica mais bonitinho, não? O placeholder para colocar algo dentro? Sim, fica bom. Vamos pôr. Bem notado. A gente pode colocar aqui, ó, o placeholder é um comando que vai escrever dentro da caixinha o que você quer, o que é para colocar. Então poderia ser, por exemplo, insira seu nome, né? 1, 2, 3. Vamos ver como é que fica. Trazendo para cá, atualizando, com placeholder, ó, insira seu nome. Aí, se você quisesse, né, retirar essa label aqui, poderia, né, porque fica, de fato, fica mais elegante mesmo, né. Esse placeholder aqui, o que ele faz? Ele escreve algo dentro dessa caixinha aqui, para quem não conhece, mas na hora que for digitar, isso some. É só para ficar um indicativo do que vai ser inserido aqui. Tranquilo, galera? Por enquanto, de boa, né? Bom, então, acabei de criar um form. Professor, Oi. João Vitor Satoreto aí perguntou para que serve o for dentro da label. O for dentro da label, ele vincula essa label a esse campo de baixo. Perceba que o ID do campo de baixo é o que vem dentro do for. Então, ele serve para isso. Funcionaria sem? Funcionaria normalmente, tá? Só que isso daqui é uma padronização que a gente utiliza junto ao Bootstrap quando cria formulários. Então, isso daqui diz que essa label faz parte de um form e mais, que essa label está vinculada à descrição desse campo aqui de baixo. Ou melhor, o campo que ela possui o ID, né? Então, essa label é feita para o ID nome, né? Seria isso. Não sei se ficou claro. Conseguiram compreender aí? Tranquilo? É isso aí. Falem as perguntas aí, porque eu aqui olhando aqui a tela, infelizmente não consigo ver o chat. Tá? Bom, então, beleza. Colocamos aqui então
um campo, né? Insira o nome. Agora vamos supor que a gente queira colocar aqui o e-mail, né? Então a gente vai lá, né? Vai criar outra label aqui, ó. Eu vou fazer com label, se você preferir no seu site deixar só com placeholder, aí fica placeholder, fica a critério de vocês, tá? Aqui é só um exemplo para a gente passar como é feito os formulários. Então aqui eu vou criar outra label, certo? E vou colocar aqui agora, informe seu, insira seu e-mail, por exemplo. Deixa eu pôr aqui 2 pontos. Insira seu e-mail. E aqui embaixo eu vou criar um outro input, tá? Também vai ser do tipo teste, no caso aqui. E vou colocar aqui um campo de texto também. É que nessa aula, além de mostrar a questão dos formulários, eu quero mostrar para vocês algumas coisas sobre espaçamento. Não tem que fechar, o input é uma tag que não fecha. Aí vou colocar aqui um type. Pode ser tipo e-mail mesmo, tá? Vou colocar uma classe. A classe continua sendo form control, sempre vai ser uma classe do tipo form control, tá? Form control. Aí eu vou dar um ID para ela, naquele mesmo esquema de vincular a label anterior a esse ID, então vou colocar e-mail aqui, certo? E aí aqui eu não posso esquecer de usar o for. E se eu der um Ctrl espaço aqui, não aparece e-mail, mas achei que ia autocompletar. Mas você tem que pôr o mesmo nome que está embaixo. Aí, a partir daí, né, vamos fazer também um placeholder aqui, né? Placeholder. Eu vou colocar aqui, insira seu e-mail também aqui dentro, para ficar bonitinho. Opa! 1, 2, 3. Então aqui, galera, deixa eu salvar e vamos ver como é que tá aqui agora. Olha só, ó. Ficou um embaixo do outro. Você vai falar, professor, mas seria mais interessante se um ficasse ao lado do outro, né? Então aqui entra o primeiro esquema de configuração aqui, tá? Para um ficar ao lado do outro, eu tenho que lembrar que essa div minha aqui, ó, ela tá dentro de uma div maior. Deixa eu ver se eu subo aqui e mostro para vocês. Não, tá mais em cima. Ah, tá, eu não coloquei a quantidade, mas ela tá dentro de uma div corpo, e essa div corpo, lembra que vale 12 partes? Então, o que que acontece? Porque o layout ele é dividido em 12 partes, então é como se eu tivesse essa parte aqui, ó, onde está esse meu formulário, valendo 12. E como eu coloquei somente o input aqui, ele é como se estivesse valendo 12. Então, assim, ele vai ocupar esse cara aqui, ocupa uma linha, esse cara aqui ocupa outra linha, esse cara aqui ocupa outra linha e outra linha completa. Por isso que um não foi para o lado do outro, tá? E aí, para mim contornar isso, eu tenho que mudar a quantidade de blocos que esse cara aqui vai ter. E o que eu posso fazer para mudar? Eu posso adicionar aqui dentro, por exemplo, do meu form group, eu posso adicionar aqui dentro a medida que eu quero que ele contenha. Que seria, por exemplo, o col, né? Que são colunas que ele ocupa. E aí eu posso definir, por exemplo, col 6 para esse e col 6. Acho que só col 6 para esse talvez resolva. Não vai resolver porque os dois estão um dentro do outro. Então, ó, mesmo colocando col 6, aumentou só o tamanho, né? Porque eu aumentei para metade do que vale o meu formulário, mas eu continuo com o problema de um estar embaixo do outro. E aí, como contorno isso, na verdade?
Quando isso acontece, que você não quer que um esteja dentro do outro, você cria form groups diferentes. Então você vai pôr o nome e o texto em um form group, um e-mail, aliás, o nome, o label do nome e o input do campo do nome em um form group, e o e-mail e o input do e-mail em outro form group. Então você vai ter que criar, na verdade, uma nova div. Então o que vai ter que ser feito? Ó? Essa é uma problemática a ser resolvida, tá? Posso pôr uma div aqui e repetir isso daqui, ó, aqui embaixo, como se cada campo estivesse em um form group diferente. Agora, se eu vier aqui, ó, e atualizar, olha lá, eu tenho um ao lado do outro. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Quanto a essa parte aqui, tá tranquilo, galera? Vocês conseguiram pegar o que eu fiz aqui? De boa? Bom, se ninguém fala nada, eu imagino que esteja. Então, vamos lá. Então, sempre que eu quiser formatar, colocar um do lado do outro, eu uso form groups diferentes. Se eu quiser que um seja embaixo do outro, pode ser, por exemplo, numa situação onde você cria uma página de cadastro, onde um campo vai ser mesmo um embaixo do outro, eu uso um form group só. Tá? E aqui aí eu decido como eu quero, né? E se eu quiser que se comporte diferente para medidas diferentes de site, aí eu tenho que ir ajustando com aquele SM e assim por diante. Vamos fazer aqui alguns testes nesse sentido. Então, ó, vou minimizar, ó. Vamos ver como é que ele ficou. Ó, ficou de boa, né? Na verdade, ele se ajustou bem. Então, na hora que eu vou trazendo mais, abrindo mais, ó. Não precisei de mexer no esquema do SM, né, no caso, ou aquelas medidas todas lá, né, que tem lá nos padrões do Bootstrap. Então ele aceitou bem. Sempre aconselho vocês testar, ver como é que ficou. Ah, professor, não ficou legal quando tá com a tela pequena. Então você coloca SM aqui, tracinho. Que aí ele vai ficar né, preparado para uma tela pequena ocupar 6 blocos da tela pequena. Tá? Então aqui, ó, poderia, então, deixa eu atualizar. Ó. Aí o que acontece? Essa tela pequena, ela já condiz a 6 blocos. Então vai um para baixo do outro. Se eu for esticando, ó, pronto, na hora que saiu do SM, ele ficou um ao lado do outro. E assim por diante, né? Porque o que acontece? A tela, como está muito pequena e ele não consegue ocupar 6 blocos cada um, ela se ajustou de uma maneira que fique bacana para o usuário dentro dessa configuração. Quando eu tiro o SM, eu deixo meio que automático para o Bootstrap resolver. Nem sempre dá certo sem a configuração de tamanho de tela, tá? Às vezes é interessante você pôr. Aí vai do seu gosto, se você preferir que fique assim, ou que fique da outra forma, você coloca ou tira o SM. Então tem que ficar bem esperto com isso. Tranquilo, galera? Essa parte aqui é de boa, né? Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu falei que depois a gente ia testar, foi que eu falei para vocês sobre aqui ser form row ou somente row, né? Eu vou tirar o form row, ó. Quero que vocês prestem bastante atenção como está aqui, ó, distância entre um componente e outro, e na hora que eu tirar, como vai ficar, tá? Então, eu vou tirar aqui o form, vou dar um Ctrl X nele, vou salvar, e na hora que eu voltar para cá, ó, e atualizar, olha só, aumentou essa distância entre um e outro. É o único detalhe que acontece de diferente. Aí você tem que ver a forma como você prefere. O negócio é que quando você usa form row, você está padronizando essa classe dentro de um esquemático de formulário. Então, fica mais dentro dos padrões da internet e do Bootstrap para se trabalhar com formulário. Sempre aconselho usar form row, mas fica a seu critério, tá? Dúvidas quanto a isso, galera?
Só voltando aqui, ó. Olha lá, ó, um formulário agora chegou pertinho do outro. Tranquilo com isso, galera? De boa? Ninguém tem nada a dizer, nada a falar. Tá de boa? De boa na lagoa? Aí vamos supor, então, eu vou fazer aqui algumas situações. Vamos supor que eu queira que um campo aqui embaixo, um teste área, que ocupe tudo. Como eu vou fazer? Né? Então, vamos lá. Vou criar de novo, então, aqui, ó, uma div. Novamente nesse esquemático. Com classe. Vou chamar de novo form group. Form group. Não vou especificar medida nenhuma, porque eu quero que ela já ocupe mesmo as 12 repartições, né, do meu, ela ocupe a parte inteira. E aqui dentro, então, eu vou colocar o meu teste área. Então, input. Aqui é uma dica para quem estiver usando, vou aproveitar aqui esse campo aqui que eu vou inserir. Uma dica para quem estiver usando NetBeans, você pode procurar aqui, ó, vem alguns componentes aqui do lado. Deixa eu ver se esse daqui é o teste área, ó. Entrada de várias linhas, esse daqui é um teste área. Se eu não quiser inserir na mão, né, no código, eu posso vir aqui, ó, e arrastar o componente. Mas é sempre bom entender o código. Aí ele vai pedir o nome do meu teste área, por exemplo, mensagem. Ele vai me pedir se vai vir com algum valor inicial. Eu vou colocar que não. Ele vai ser um teste área, nem vai vir desativado, nem somente de leitura. Ele vai ter 4 linhas e 20 colunas. Eu posso aumentar aqui para 6 linhas e 30 colunas, por exemplo. E dá OK. Aí, olha só, ele criou para mim um teste área. Tá? E o teste área ele tem que ser aberto e fechado, não tem jeito. Vamos testar aqui e ver como ele vai ficar aqui no meu site. Ó. Ficou, né? Ocupou pouco. Né? Por quê? Por que ele está pequeno? Porque eu coloquei 6 linhas e 30 colunas. Então, ele está se restringindo a isso. Ah, não quero especificar nada. Eu quero que ele ocupe o que der. Tiro isso. Venho para cá, atualizo. Ele vai diminuir. Por que agora, então? Ele deveria ficar full. Calma aí, vamos entender aqui. Adiciono aqui a medida que eu quero. Com tracinho. E vou colocar 12. Vamos ver se isso daqui vai ser suficiente para aumentar a medida do meu teste área. Atualizei? Não, não é. Então, realmente, essa medida aqui, ela não vai funcionar pro componente teste área. Então, para mim aumentar o tamanho dele, eu vou ter que, de fato, trabalhar com rows e calls. Vou colocar aqui um valor bem alto, tá? Uns 300 colunas. Talvez saia até fora do que eu quero. Vou vir aqui, vou atualizar. Ó, saiu fora do que eu queria. Então, opa, exagerei. Vou colocar 100. Aqui, infelizmente, tem que testar, né? Não tem jeito. Ó, 100 não está ainda do jeito que eu quero. Vamos colocar 150 aqui. Salvar. Ó, talvez tenha ficado interessante. Um pouquinho maior. 60. Ficou muito grande. Aí é ruim que você tem que ir testando, né? Vou pôr 53. Acho que vai ficar bacana. Poderia ser um pouquinho menor, mas beleza. E aqui, então, é nosso teste área, né? Eu posso digitar aqui alguma mensagem. Nesse campo aqui, se não me engano, ele também funciona com placeholder, tá? Vamos fazer um teste aqui. Ó, placeholder, digite sua
Escreva sua mensagem. 1, 2, 3. Vou salvar, trazer para cá, atualizar. Não, ele não vai funcionar com placeholder, infelizmente. Achei que talvez funcionasse. Mas bacana, né, galera? Dá para trabalhar aqui legal aqui com esses componentes. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá de boa? Bom, se ninguém tem alguma dúvida, eu vou passar a falar sobre o distanciamento entre eles, tá? Então, vamos lá. Quando eu quero me distanciar um elemento do outro, eu vou usar alguns comandos em Bootstrap. Deixa eu me organizar aqui para mim passar para vocês. Que eu já montei essa aula no meu notebook, aí eu estou no meu desktop de mesa, e aí eu vou olhando o que eu fiz lá para não ter, como é que se diz, a gente não perder tanto tempo na aula. Então deixa eu achar aqui a parte que tá. Que essa parte aqui eu lembrava de cabeça. Bom. Só um segundo. Estou abrindo aqui o NetBeans. Pronto. Galera, aqui é o seguinte. Para mim, quando eu quero distanciar um elemento de outro, como por exemplo, eu achei que essa parte aqui, ó, ela ficou muito encostada daqui de baixo. Ou eu achei que esse insira seu nome está muito encostado do elemento de cima. Tem um comando no Bootstrap que é muito tranquilinho, que é o MB, que chama margem, tá? Margem. O MB, ele vai criar margens. Tem alguns MBs diferentes. Eu vou ir mostrando aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, ó, vamos ver aqui. Onde tem o Knife Pills, eu vou colocar uma margem aqui, um MB, para a gente ver, tá? Então aqui, ó, dentro da classe, que eu declaro o MB. Então vou lá e coloco M, ó, tem ML, tem MB, tem MX e tem MY, tá? Normalmente ML está ligado à direita, MR à esquerda, MB ao back embaixo e o MX em cima. Mas vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu colocar MB tracinho 4, vai ser uma medida de 4 entre esse componente, né? Entre essa div que comporta esse componente e, no caso, teria que ser o de baixo. Então, a div que comporta esse componente está aqui. Se eu atualizar, olha lá, ó. Agora eu consegui um espaçamento entre um e outro. Então, lembra que a gente estava falando? Depois a gente organiza os espaçamentos aqui em cima, tudo. Porque, na verdade, é bem simples, né? É fácil os comandos para organizar isso. Então, vocês notaram aqui, ó, consegui um espaço aqui, tá? Vamos supor que eu quero um espaço agora aqui no insira seu nome com essa borda cinza. Então, eu vou vir aqui, ó, no caso, nesse form group aqui, tá? Não no container, porque se eu usar no container, vou mostrar aqui, na verdade, usando no container, vou colocar aqui Y, tracinho 4, por exemplo. Deixa eu lembrar o que fazia o Y. Ou se era o X. Estou meio em dúvida. Ó, distanciou mais. Por que distanciou mais aqui de cima daqui de baixo? Eixo X e eixo Y, tá? Eles chamam isso daqui de X ou Y. Tá? Por que isso daqui aconteceu? Porque eu estou pondo no container.
E o que eu quero afastar para baixo é o insira seu nome em relação a essa borda cinza. Então, se eu colocar esse MY4 aqui dentro da classe do container, eu estou descendo meu container para baixo. O certo é eu colocar isso aqui dentro da classe do meu form row. Então vamos lá, ó, MY-4. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou atualizar. Ó, bem de leve acabou dando uma trazidinha aqui para baixo. Muito de leve. Não sei se vocês conseguiram pegar. Ou ainda eu posso pôr aqui, ó, dentro dessa classe aqui, se eu achar melhor. Dá um Ctrl X. É melhor porque aí eu trabalho com um componente separado, né? Cada form group separado do outro. Vamos colocar aqui que acho que vai ficar melhor ainda. 4. Vou salvar. Vou trazer para cá e vou atualizar. Ó, mais visível, né? Tanto é que, olha só, esse daqui, como não tem nada, ele ficou mais para cima. 4 ficou grande. Vamos colocar 3, 2, por exemplo. E vou replicar para os outros form. Para ter um espaçamento bacana entre um e outro. Tá? Opa, esse daqui ficou errado, né? Esse daqui tem que ser aqui dentro. Salvou. Bom, agora eu vou vir aqui. Vou atualizar, ó. E meu formulário ele vai ganhar, né, aqui esses padrões. Nem parece, né, mas ele tá lá com 4 de medida, tá? Se eu aumentar, né, vamos pôr um valor com 2, né, de medida. Vamos pôr um valor bem mais alto, sei lá. 6. Vou deixar esse com 2 e esse com 4. Vamos fazer um negócio meio aqui para bugar. Ó, fica mais nítido, né? As diferenças, né? Então, de fato, eu perco a formatação. Tá tranquilo com essas medidas aqui? Aí, eu vou usar o MY quando eu quero. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu vou usar o MY quando eu quero que o componente ele recue de cima para baixo. Aí eu vou usar aqui, como eu mostrei para vocês aqui. Cadê? Aqui, ó, o MY de cima para baixo. Cadê o negócio do Navipills que eu coloquei? O MB, quando eu quero de baixo, que eu consiga de baixo para cima, espaço. Vamos usar aqui em algum. Por exemplo, ó, meu teste área aqui, ó, eu quero recuar, vou pôr também aqui um MB nele, ó, MB. Vou pôr 4 de MB nele. Eu posso juntar, tá, essas medidas. Então, se eu vir para cá, ó, e atualizar, ó, ele tenta, né, se encaixar aqui, ó. Pode ver que eu consegui uma distância aqui. Eu também tenho o ML. Vou pôr 5 aqui de ML. Que ele vai recuar para o lado do meu componente, tá? E o MR. Ao invés de recuar para o lado da esquerda para a direita, ele recua do lado da direita para a esquerda, que no caso aqui já ficou no esquema. Mas não era para ter ficado assim, era para ter mudado. Deixa eu ver aqui. Era para ter acontecido igual aconteceu com o ML. É MR. Ele deve estar respeitando a div, eu imagino, como sendo o limite aqui. Porque o ML é da direita, da esquerda para a direita, e o MR da direita para a esquerda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar bastante o valor aqui para ver, tipo, MR10. Não muda. Eu acho que ele está respeitando o limite da div aqui. Mas meio que ficou claro que faz essas medidas ou não? Falem aí, galera.
Ou talvez porque eu já tinha um MB, né? Talvez seja isso. Assim, o 4. Eu tava com o MB ali junto, vamos ver. Não, não é isso não. Vai ser a questão da div mesmo que não deixa ele vir para cá. Porque aí ele se restringe a esse container aqui, né? Mas galera, por enquanto, tranquilo. Dúvidas com esse esquemático aqui? Não? O Y distancia todos os lados, o Robson está falando aí. Informação interessante, eu não tinha percebido isso não. Mas ótimo, né? Bom saber. Galera, é o seguinte, vocês lembram a maioria dos componentes aqui que se usa no formulário? Vocês estão por dentro da maioria dos componentes? Tipo teste, e-mail, mensagem, lista drop-down, por exemplo, como usa ela. Vamos supor que logo aqui, ó, embaixo desse campo de texto, eu queira colocar algumas listas drop-down. Né? Então, eu vou jogar aqui, por exemplo, se eu jogar aqui embaixo do teste área, aqui no caso, ele até funciona, porque o teste área já está com 12... Como é que fala? Medindo 12, né? Tá de um lado ao outro lado do meu form, né? Da minha classe aqui, do meu formulário. Tá com 12 partes de medida. Mas então as opções vão ficar do lado, mas vocês vão ter que estar esperto para que essas configurações aqui sejam bem feitas para o seu formulário não ficar, na verdade, mal montado, né? Quer ver? Eu vou simular aqui o que eu quero falar para vocês. Então, ó, tá aqui, ó, a Combo Box. Aí, se eu vier aqui, cair na besteira, por exemplo, de falar, agora eu quero pôr um botão aqui embaixo, vai cair naquela problemática, né? Que o botão, por exemplo, ele vai ficar embaixo do meu Combo Box. E aí você entra naquela sistema, não, ficou do lado. Mas ele deveria ficar embaixo. Não sei por que ficou do lado. Porque deveria ocorrer igual acontece aqui, ó, nessas divs. Ou seja, você vai ter que testar no fim das contas, né? A não ser que é porque eu não estendi ele, os campos aqui, né? A classe form control. Vamos testar aqui. Então, por exemplo, classe opções, aí aqui eu vou por classe form control. Bem provável que seja isso. A mesma coisa aqui, então, vai acontecer com o outro. Put type test form control. Salvar. E agora, ó, ele virou uma bagunça. Então você tem que tomar ficar esperto com isso. Pode falar. O Robson está perguntando como que faz a importação de ícones. Ícones? Isso. Cara, o ícone, mas ele quer, por exemplo, colocar um ícone dentro do input? Seria isso? Por exemplo, o meu botão tem um ícone? É isso? Acho que sim. Ícone não de ele querer, alguma coisa assim. Isso, ele falou que é isso. Bom, legal, a pergunta é boa. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho desse botão aqui, e aí a gente já coloca um ícone nele, tá? Então aqui, ó, só concluindo para me explicar esse negócio do botão, veja o que aconteceu. Antes de estender a classe form control, ele estava do jeito que eu queria, um do ladinho do outro. Na hora que eu coloquei form control, ó, ele assumiu as configurações da de cima, tá? Então fiquem muito espertos com isso, porque se vocês forem fazer o formulário de vocês e não ficar esperto com isso, vai ficar tudo desformatado.
Professor, como é que eu iria contornar isso para ficar menor? Eu tenho que criar um form group para cada um dos elementos que eu quero. Então, por exemplo, eu teria um form group aqui, né? Eu vou copiar até aqui daqui de cima para a gente não perder muito tempo. Tá? Então, eu teria um form group aqui, que iria fechar aqui, né? A div. Eu teria outro form group aqui. Cada um com 6, porque o meu layout tem 12, tá? Muito cuidado para não confundir essas coisas. Tá? E essa div aqui, na verdade, eu vou ter que fechar ela aqui em cima. Tá? A Giovana estava perguntando como é que dentro é Shift Alt F. Eu não tinha conseguido lembrar de cabeça. Agora aí tá lembrado. Por que o meu corpo tá bugado? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Só um minuto. Aí sim, Wellington. Tá faltando div. Aí agora aqui, ó, se eu fizer, ó, atualizar, ó, cada um ficou no seu espaço, tá? Bom, só lembrando isso, eu sei que eu já falei no início da aula, mas eu preciso lembrar para vocês não errar, porque isso daqui pega mesmo. Você esqueceu, cara, depois você fica embananadinho. É muito, principalmente formulários com muitos campos. Quanto ao ícone, vamos lá. O ícone do botão. Deixa eu ver aqui se existe aqui no botão um ícone. Não. Era o esquema do ícone. Primeira coisa que você tem que fazer para o ícone é baixar o ícone e pôr junto com o projeto. Poderia estar dentro do IMG, tá? Você baixa e põe aqui. Para isso, tem um site muito bom chamado Iconspedia. Não sei se vocês conhecem ele. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Nesse site, você consegue fazer download de ícones em vários tamanhos. Então, para a gente fazer o nosso esqueminha, eu vou pegar aqui um ícone qualquer aqui, tá? Para mim conseguir mostrar como é que faz isso. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, vou pegar aqui logo no começo esse mouse aqui, ó. Na hora que você clica no mouse, ele vai te falar os formatos para você fazer download, formato ICO ou PNG. Eu gosto do PNG, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E o tamanho dele, tá? No caso, está 32 pixels. Então, ele é um ícone pequenininho. Deixa eu ver se eu pego um maior para ficar mais visível para a gente conseguir fazer o exemplo. Deixa eu pegar aqui, sei lá, ó, esse texto aqui. Esse texto, deixa eu ver, não falo. Esse texto aqui é grande, muito grande no fim das contas. Deixa eu ver se clicando aqui tem como diminuir o tamanho. Ah, tem, aqui embaixo. Ó. Vou pegar um de 64. Ó, fiz download dele, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui na pasta, abrir pra gente ver. Ó, vai ficar assim, né? O que eu vou fazer? Oi? Não é bom usar tipo como uma CSS? Sim, eu vou falar a respeito do CSS. É que eu queria ver de uma forma mais comum. Mas eu vou mostrar dos dois jeitos, na verdade. Tá? Na verdade, dos dois jeitos não. Vou mostrar direto para o CSS, que é o mais correto. É que por isso que eu estava atrás do atributo icon lá no botão, que seria mais fácil. Mas aqui não tem. Beleza. Galera, então eu vou pegar esse ícone aqui, ó. Eu vou copiar ele. Vou vir aqui no nosso projeto, aqui dentro do image, e vou colar ele aqui. Então tá lá, o fontes, tracinho 64 PNG. Aqui está o nosso botão, certo? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou dar um ID para esse cara aqui primeiro, para a gente conseguir mexer nele. Vou chamar esse ID de button.
tá? Para lá no CSS. Aliás, o BTN, botão. Parece que já tinha alguma coisa relacionada em algum CSS, provavelmente no CSS do Bootstrap. Bom, uma vez tendo aqui a minha imagem que eu vou usar no botão e colocando o meu botão aqui, né, no caso do tipo submit, teste e tal, fiz a classe do formulário e tudo, aí dei um ID, eu vou vir aqui no meu CSS, estão conseguindo acompanhar aqui, né? Esse não é o CSS do Bootstrap, tá? Eu criei um CSS à parte para atribuir configurações que eu quero fazer independente do CSS, certo? Então, só me dá um segundo aí, galera. Espera aí. Estão me chamando aqui. Oh, meu Deus. Pronto, galera. Desculpa aí parar aqui. Bom, aqui é o seguinte, então. Recapitulando aqui. Aqui dentro, eu vou fazer, então, o meu código para pôr a imagem no botão, tá? Então, vamos lá. Na verdade, tem duas formas. Eu quero testar uma outra aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro desse botão. Deixa eu ver se vai funcionar ainda. Existia um ícone ou uma tag chamada imagem. Não sei por que não está funcionando. Bom, enfim. Vamos lá, vamos para o CSS mesmo, não vai ter jeito. Então aqui no CSS eu vou chamar então o meu botão, né? Vou chamar aqui hashtag BTN. E aqui dentro eu vou colocar background cadê? Image e o nome do meu URL, certo? Vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, e chamar aqui o botão. Normalmente é assim que funciona. Vamos testar. img tracinho fontes 64 n. Pronto. Vamos fazer o teste? Vamos ver. Ó, só que ele se repetiu, né? Porque o meu botão é grande. Aí se você diminui o tamanho do botão, ou você coloca aquele esquema de background no repeat. Sabe? Por exemplo, background repeat none. Acho que era isso. Se me lembro bem. Deixa eu ver aqui. O no repeat, aliás. Salvo aqui. Volto para cá. Vamos tirar esse escrito aqui, teste, de dentro desse botão. Aqui, ó. Tirar esse value para ficar um pouquinho melhor para a gente. Na hora que eu salvo, olha lá, ó, ficou um só. E ficou enviar, né, no botão. Tirei no fim. Acabou ficando o enviar lá. Então, ele, por ser um submit, ele já coloca o texto. Mas não era para colocar. Que eu tirei. Bom, mas enfim, deu para entender, né, como é que coloca o ícone aqui. Aí, obviamente, se eu diminuir o tamanho do botão, se eu esticar mais o botão, ou diminuir o botão, aí, ou escolher um ícone diferente para o botão, aí eu vou ajeitando isso. Mas para pôr o ícone no botão, eu faço assim. Não sei por que não existe mais o ícone aqui no input. Era para existir. Mas, enfim. Acho que deu para compreender, né? De boa? De boa, professor. Suave, Ed, suave. Beleza. Eu costumo fazer assim. Eu não sei onde que é o que eu vi
com image ou com button. Eu não lembro se talvez eu tô confundindo com a linguagem Java, que eu fico mais nela, né? Mas, galera, basicamente é isso. Oi? Alguém? Eu uso, professor, um plugin, é como se fosse o Bootstrap, só que de ícones. Chama Ion Ícones. Eu joguei aí no chat, se você querer usar. Ion Aí Ícones? você chama ele pelas classes. Isso. Esse eu não conhecia, não. Você mandou aqui nesse... Ah, que Mandei. legal, cara. É como se você incorporasse ele dentro do seu projeto. Como ele funciona? Isso, você incorpora ele no projeto e você chama ele pelas classes. Você linka ele lá como se fosse um CSS normal e linka ele. Ah, na verdade, então, ele é um CSS. Basicamente, no CSS dele vai ter isso. Só que vai ser classe, né? Vai ser diferente. Isso. Oh, legal, hein? Legal. Eu achei mais fácil quando eu fiz. Eu achei mais fácil, assim. Aqui eu tô fazendo na unha, né? Daí você já viu. Mas Aí é olha, do Zen. legal, vou dar uma olhada assim nesse. Deixa eu baixar aqui, inclusive. Vou dar uma olhada assim nesse arquivo aqui. Qualquer coisa na outra aula a gente já fala um pouco dele. Que aí eu preciso ver como que ele funciona, né? Ô, Ed, teve um amigo teu que te mandou um abraço. Quem? O Dieguinho, pô. Ah, você andou vendo o Dieguinho aí? Ele trampa na usina aqui de Turama. Pô, velho, quando você vê ele, manda outro abraço pra ele. O cara sumiu, mano. Casou, Pode deixar que eu mando sim. Ele tava comentando lá, falou que vocês fez TCC junto e tal, estudou junto, que você é gente boa pra caramba. Fizemos. Ele também é gente fina, cara. Muita gente boa. Ele cuidava da parte de Java lá da usina lá. Programa muito. Pelo menos programava muito, não sei hoje. Não, ele programa ainda, ele tava até me explicando umas coisas de Java. Cara, na época a gente fez o TC em Java, daí veio a paixão por Java, né? Por causa da época da faculdade ainda. Sim, ele até comenta que ele não gosta muito da parte de front-end não, só de back-end. Eu também não curto, cara. Na verdade, não é que eu não curto. Eu acho que front-end a pessoa tem que ter um pouco de talento, cara. Por exemplo, você vai falar que isso daqui é um design bonito? Não é, cara. Vamos falar a verdade. Você vê muito mais design, muito mais bonito, até aí na sala que vocês fazem. Eu não tenho muito tato, sabe, para montar design. Eu sei criar as coisas, mas que cor fica melhor com o quê? Como fazer o quê? Isso daí eu sei como fazer. Agora, como combinar as coisas, aí não é minha praia, cara. Eu acho que a pessoa tem que ter um bom gosto, né, específico. Eu não sei se é o caso do Diego ou não, né? Mas para mim... Ele odeia essa parte aí, ele tava falando lá, que tava reclamando pra caramba, falando, não, eu odeio front-end, tem que ter criatividade, eu não tenho isso e tal. Eu até gosto, mas é o que eu falei, é o lance da criatividade, né? Eu não tenho muito talento para front-end, mas eu sei os comandos, né, para ensinar. Aí vai da criatividade de cada um, né? Tanto é que Sim. sai umas interfaces muito bacanas, né? Lembra dos projetos do semestre passado? São as coisas muito legais. Mas é isso aí, galera. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Quer falar alguma coisa?